pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review de Bíblia. Hoje nós vamos apresentar a Bíblia do Guerreiro, uma Bíblia publicada pela editora Ágape. É uma Bíblia de estudo, olha só. A gente tem aqui duas fitinhas de marcação de texto, uma capa muito bonita. Olha o detalhe dessa espada em baixo relevo. Então a gente tem aqui as letras também em baixo relevo, um hot stamp dourado. É uma Bíblia que leva o texto Almeida século XXI, uma Bíblia que não é pesada, tá? E o outro detalhe dessa Bíblia é que ela tem letras grandes, tá? Então, você que quer ter um Almeida século XXI com estudos e a letra grande, olha só, uma Bíblia com um acabamento muito bom, a capa é um couro sintético, né? Uma capa muito bonita, muito boa, tem várias cores e é um material aí que tem notas de estudo. Então a gente vai conhecer os recursos da Bíblia do Guerreiro. A gente adquiriu ela há pouco tempo, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês. Olha só, eu coloquei aqui várias marcações para facilitar aqui, para mostrar os recursos, porque apesar de ser uma Bíblia de 1.600 páginas, mais ou menos, né? Deixa eu dar uma olhadinha se é isso mesmo. 1.700 páginas. É uma Bíblia com muito recurso, tá? Muitos recursos mesmo. E eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho dela, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Segue a nossa página lá no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, porque em breve nós vamos fazer sorteios, vai ter muita novidade lá no Instagram para vocês. Bom, então aqui a gente tem esse papel cartolina aqui de proteção. Em seguida uma folha de rosto, eu coloquei meu nome aqui. Então a Bíblia do Guerreiro, ela tem comentários, esboços e notas, tá bom? A folha é uma folha boa, tá? É uma folha um pouco transparente, né? Mas é uma folha, não é ruim, não é boa, uma folha mediana, tá? Então a gente tem aqui Bíblia do Guerreiro, Almeida século XXI. Comentários, esboços e notas foram feitas aí por esses dois pastores, o Birajara Crespo, que faleceu há pouco tempo, né, em 2020, Hélio Clabono Júnior, tá? Material publicado pela editora Ágape. Então a Bíblia do Guerreiro, que a gente tem a ficha catalográfica, ela foi publicada a primeira vez aí, né, em 2012, fizeram 15 mil exemplares, né, foi a tiragem. Em 2014 nós tivemos mais 16 mil exemplares. Então a Bíblia deve ter vendido muito, né? Então, aqui a gente tem a ficha catalográfica, uma introdução a essa Bíblia, tá? E nós temos aqui os temas principais que são abordados. O que essa Bíblia vai trazer com relação a temas? Ela vai abordar batalha espiritual, cura interior, escatologia, estudos bíblicos, família, reino de Deus, teologia e vida cristã. É uma Bíblia que foca muito essa questão da batalha espiritual e também da cura divina. É o principal foco da Bíblia do Guerreiro, tá? Te instruindo com relação à batalha espiritual, tá? Então aqui, todos esses temas são distribuídos em notas de rodapé, artigos, notas biográficas, notas homiléticas e exegéticas, e sermões, né, esboços de esboços de sermões, notas arqueológicas e esboço temático, mapas, concordância temática e textos em cadeia para estudo, tá bom? Então, alguns temas interessantes também vocês vão encontrar ao longo do texto bíblico. Então é uma Bíblia que vai trabalhar dessa forma. Introdução ao Pentateuco, ou seja, nós já entramos aqui na parte do texto bíblico. Então tem uma introdução ao Pentateuco. Aí eles colocaram aqui o índice, né, do Antigo e Novo Testamento. E aí já entramos no Antigo Testamento e nós entramos já no livro de Gênesis. A introdução não é tão grande, é uma pequena introdução, tá? Bem resumida mesmo. E aí nós vamos entrar no texto bíblico. Então olha só. Como é que vai funcionar essa Bíblia? A diagramação das páginas, né? A gente tem texto bíblico em duas colunas. Não é texto corrido. É verso embaixo de verso. Eu achei a letra bem confortável. É um tamanho grande. Embora as páginas, vocês podem perceber que são meio transparentes. Deixa eu chegar um pouco perto aqui. As páginas são um pouco transparentes. As notas de estudo, elas não são em duas colunas, é uma nota corrida. Então,
olha só, aqui comenta o verso 1, 2. Tem uma nota exegética aqui embaixo, né? Uma Bíblia que vai trabalhar isso também, sobre a explicação de algum verso, tá bom? A gente tem aqui o número do capítulo e o livro aqui no cantinho, que facilita na hora de procurar. E olha só, o texto num tamanho grande, tá bom? Então, texto em 2 colunas. Abaixo a gente tem alguns esclarecimentos da tradução Almeida, século 21. E abaixo nós encontramos aí as notas de rodapé. Olha só, tem algumas partes aqui que ela vai comentar muitas coisas. Aqui a gente tem uma explicação sobre a origem dos demônios, tá? Então, olha só, uma explicação, inclusive, que foge um pouco da ortodoxia. Inclusive, tem uma nota do editor, né, que essa versão não é considerada como aceitável pela teologia cristã clássica. Então, apenas uma explicação, uma suposição sobre a teologia a origem dos demônios, né? Então a gente vai caminhando, olha só, uma letra muito confortável para a leitura. E aqui nós chegamos ao capítulo 5, a gente tem um quadro aqui sobre a tentação e queda. Achei a letra muito pequena desse quadro e como a página é um pouco transparente, aqui vocês conseguem enxergar o outro lado. Então tem uma explicação interessante com relação a isso, tá bom? Um outro tema que essa Bíblia vai abordar, né, ela coloca alguns pequenos quadros ao longo do texto bíblico, te mostrando a questão da vida cristã. Então, uma frase bem curtinha para poder estar te auxiliando no entendimento sobre a vida cristã. Vocês percebem que algumas páginas, olha só, vocês encontram notas de estudo, só que tem páginas que vocês não encontram. Então, a gente vai seguindo o texto, olha só. Tem páginas que tem poucas notas de estudo. Ela não tem tantas notas, né, ao longo do texto, mas em algumas partes vocês encontram boas notas de estudo. Gênesis 18, por exemplo, não tem notas de rodapé, apenas os 2 quadros aqui sobre vida cristã, tá bom? Um outro tema que vai ser abordado é a questão de receita para traumas emocionais, né? Te instruindo dentro da palavra de Deus com relação a problemas psicológicos, emocionais. Então ela vai trazer essa ênfase também que está dentro aí da cura divina, olha só. Receita para traumas emocionais. Bom, aqui a gente já está em Êxodo, comecinho de Êxodo. Um outro tema aqui importante. Então, ao longo do texto, vocês vão encontrar vários quadros cinzas, né? Com essa cor diferente. Também falando a respeito das portas de invasão, né? Porta de invasão aí para os demônios agirem, né? Seria mais ou menos isso, tá bom? Um recurso importante dessa Bíblia é a questão das sugestões homiléticas. Ao longo do texto, vocês encontram várias sugestões de mensagens, ou seja, esboços de pregações. Por exemplo, sugestão homilética de Êxodo 12, 1 ao 13, né? Então, Páscoa, lembrança de libertação, expectativa de glória. Vamos traçar alguns paralelos, né? Então vai trazendo alguns temas que são importantes aí para vocês prepararem a sua pregação baseada no texto, tá? Então aqui vocês percebem, não tem notas de rodapé de estudo. Tem um outro artigo aqui sobre porta de invasão, a interatividade. Endemoniamento é qualquer tipo de alteração emocional, social, mental e comportamental induzida por demônios. Então vai explicar a questão da possessão demoníaca aqui. Um outro tema, né, a questão de fechar a porta do celular para o inimigo. Então a questão da ação dos demônios aí na vida da pessoa, né, dentro da visão aí que eles colocaram a respeito da batalha espiritual. Né? Então fechar a porta do celular para o inimigo não agir. Ao longo do texto também vocês vão encontrar um recurso interessante que é a questão de achados arqueológicos. Então tem algumas pequenas notas falando um pouquinho a respeito de arqueologia. Nada assim aprofundado, tá? Mas vocês vão encontrar também muitos temas assim. Um outro tema importante a gente vê aqui em Josué é a questão dos quadros que falam a respeito da área de influência, onde muitas das vezes os espíritos malignos atuam, tá? Então vocês vão encontrar também esse recurso nessa Bíblia. Deixa eu dar uma olhadinha naquela nota que muita gente gosta de pesquisar nas Bíblias de estudo, está lá em Samuel capítulo 28, quando Saul conversou com a mulher lá, a feiticeira, né, a tonista lá, né? Então, olha só que interessante, vocês podem pausar o vídeo,
Olha só a nota do versículo 7. A ausência da palavra profética faz o povo se corromper. O profeta é o componente básico do sistema de alerta contra práticas danosas. Aproveitando-se de que esse sistema estava temporariamente fora do ar, Satanás introduziu a prática do ocultismo entre o povo. Chegou a ponto de simular uma aparição de Samuel, um profeta respeitado. Sua dissimulação foi tão perfeita que a própria pitonisa, se assustou. Lúcifer é um grande mestre na arte da dissimulação, sendo capaz de representar com palavras, gestos, formas e letras que sejam aceitáveis para nós. Nosso alarme, desligado por pecados como o de Saul, e o desconhecimento da palavra foram um ambiente perfeito para o surgimento desse tipo de infração espiritual. Então, é uma nota interessante, é a mesma opinião que eu tenho, com relação a esse tema. Então, ao longo do texto também, eu quero mostrar 2 recursos. A gente tem aqui recomendações para ministradores, tá? Esses quadrinhos cinza aqui, na cor cinza, sempre traz essas recomendações, ou instruções, que também são notas de estudo. Aqui a gente tem uma nota de rodapé e a gente tem pequenos esboços, ou sugestões homiléticas nas notas de estudo também. Então, a forma de andar determina onde vamos chegar, baseado em 1 Reis 9, 4, 5. Então, ela começa aqui nessa página. Aliás, ela termina lá mesmo, é um pequeno esboço, Pequeno esboço mesmo. Então, olha só. Aqui em 2 Reis a gente tem algumas notas de rodapé e temos também brechas comportamentais, Então, por exemplo, vai trazer uma brecha que a gente está dando para que o inimigo haja. Por exemplo, ira. Então, é uma brecha para o inimigo agir em cima da ira, para Satanás agir em cima da ira. Como fechar? Então, vai trazer uma instrução para não deixarmos que essa ira se torne numa ação de Satanás. Bom, aqui em Jeremias tem um outro recurso, teia maligna. Então, vai trazer aqui a ação, como Satanás e seus demônios agem com relação ao nosso comportamento. Então fala aqui a respeito de uma teia maligna aqui também. Então a gente vai encontrar muitos recursos assim. Faça a declaração correta. Olha só, aqui a gente tem ações danosas de falsos pastores, trazendo um estudo sobre isso, baseado em Ezequiel 34. Então, são recursos interessantes, para poder estar te auxiliando. Bom, a gente está aqui em Malaquias, encerramos o Antigo Testamento. Temos aqui um estudo sobre o mundo no Novo Testamento. E aí já entramos num esboço aqui de Mateus, a introdução, e entramos no Evangelho de Mateus propriamente dito, tá bom? Olha só, uma letra muito confortável para leitura, eu gostei dessa letra. Então aqui a gente encontra um outro esboço homilético, olha só, que é um esboço para você estar pregando, então é um recurso interessante dessa Bíblia também. Em seguida nós temos aqui alguns pontos, requisitos para a vitória. Podemos crescer sem que tenhamos derrotado o pessimismo? Uma promoção pode acontecer com quem está sob o domínio da procrastinação? Então algumas perguntas para fazer o leitor do texto bíblico pensar. Deixa eu ver aqui. Então aqui, consequências da animosidade. Animosidade. Meu Deus, hoje está difícil. Então aqui colocando algumas consequências e as referências bíblicas quanto a isso. Tá? Olha só, a gente entrando aqui agora no finalzinho, Eu não vou mostrar tudo que essa Bíblia tem, assim, aos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é uma Bíblia interessante, tá? É uma Bíblia interessante. Eu peguei mais por conta da letra. Eu achei a letra muito confortável. Tem uma Almeida século XXI na Bíblia Brasileira de Estudo. Nós temos o review aqui no canal. Mas essa Bíblia, particularmente, ela tem uma letra muito confortável. Tá? E alguns estudos interessantes. Eu não tinha nenhuma Bíblia com estudos focados na parte da batalha espiritual. Tá bom? Então, olha só a nota de comentário aqui de Tito. Não existe em toda a criação nada que seja intrinsecamente mal. Intrinsecamente mal, isso mesmo. A maldade está no nosso coração, sugerindo às criaturas de Deus um desvio de finalidade. Dessa maneira, desvirtuamos o modo que utilizamos as pessoas, do sexo, da comida e da bebida, o que agrada profundamente ao diabo. Então,
Nota bem interessante aqui, né? A gente está aqui em Tiago, capítulo 4. Então a gente tem aqui algumas notas de rodapé, que são notas de estudo, com foco sempre em batalha espiritual, cura divina, como nós vimos lá no começo. E aí a gente tem aqui um estudo interessante de Tiago 4, né? Nossa luta. Qual é a nossa luta, né? É tipo uma sugestão milética. Luta contra a avareza, contra a precipitação, contra o orgulho, contra a maledicência, luta a favor da confiança na providência de Deus. Então, o estudo aqui de Tiago 4, 1 ao 7, tá bom? Achei muito interessante também. Então, aqui a gente tem Tiago, né? Olha só a nota aqui. O descontrole emocional é um poder arrasador que penetra na alma com o objetivo de dominar nossas atitudes e palavras. Como podemos dominar forças que operam nas circunstâncias ao nosso redor se não conseguimos controlar as que estão em nós? Antes de dar um passo para fora, deveremos dar 10 para dentro. À medida que controlo o meu interior, torno-me capaz de controlar também o que me oprime por fora. Então, uma nota interessante aqui também, né? A gente encerra, olha só, o livro de Apocalipse. Como eu disse, não é uma Bíblia com muitas notas de rodapé nos estudos, mas ela tem boas notas para te auxiliar, né? Então aqui a gente encerra Apocalipse 22 e nós vamos entrar no conciso dicionário bíblico Ágape. Então, dicionário conciso trazendo a explicação de termos importantes para o entendimento dos termos ligados à vida cristã e à batalha espiritual, que é o tema foco dessa Bíblia, tá bom? Então o dicionário vai trazer aqui algumas palavras, não são tantas palavras, mas palavras interessantes, como por exemplo distúrbio bipolar, doença autoimune, doença psicossomática, perdão. Então ela vai trabalhar dessa forma. Um guia interessante. No final, nós temos o guia temático de estudos e concordância bíblica. Então, por exemplo, você quer estudar sobre cura divina. Então aqui tem um estudo completo com referências bíblicas, mas é um guia de estudo para você estudar sobre determinados assuntos que estão envolvidos aí na parte de cura divina e vida cristã, tá bom? Então vai até aqui a letra, tem até um estudo aqui sobre voodoo, né? Mas é lógico que é um estudo baseado aí, como eu disse, batalha espiritual e vida cristã. Encerramos os recursos dessa Bíblia. Então esta é a Bíblia do Guerreiro Letras Grandes, um material publicado pela editora Ágape, que tem o texto Almeida século XXI. E a principal característica, né, ela vai focar na questão da batalha espiritual, da vida cristã de uma forma geral, um material publicado pela editora